Boa tarde na presença de Deus, que vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um tempo de curar, com mais uma reflexão poderosa da parte do Senhor, uma ministração sobrenatural, liberando daquilo que os céus estão a jorrar no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E este é o episódio número 36. Estamos avançando nos temas, naquilo que o Senhor tem falado ao nosso espírito. Estamos avançando nesta jornada. Tempo de curar é mais do que uma live, é mais do que um compromisso simplório. Pelo contrário, é uma jornada de crescimento, é uma jornada de cura, é uma jornada de libertação, é uma jornada em que o Senhor tem nos provido de cura, liberdade, tem nos dado vitória, onde Ele tem nos conduzido a fazer as pazes com o passado, deixando para trás toda e qualquer pendência existente no nome de Jesus, para que nada e nem ninguém nos impeçam de acessar as promessas do Senhor. Nós estamos a 14 dias da festa bíblica de Shavuot, Pentecostes, onde o Senhor começa a cumprir promessas que Ele fez a nós, Ele começa a cumprir em nossas vidas. E esta é uma jornada de preparo. Tempo de curar é uma jornada de preparação para que nós acessemos as promessas do Senhor no nome de Jesus. Todos os dias nós estamos aqui às 13 horas do horário local, no Instagram, @MatheusPontes_oficial. A reprise ocorre todos os dias às 18 horas, lá no canal do YouTube, @APNChurch. Inclusive, se você ainda não é inscrito, você pode, após essa live, após este vídeo, estar indo e se inscrevendo gratuitamente, ativando o sino de notificações para que receba todas as notificações de novos vídeos, novas lives, novas postagens que estão a ser realizadas por lá. Lembrando que nós estamos em um propósito sobrenatural, jejum, oração, Bíblia e comunhão, propósito que ocorre todos os dias, às terças-feiras e às quintas-feiras, às 18 horas do horário local, 19 horas do horário de Brasília, lá pelo canal do YouTube, @PNChurch. Temos live de entrada nos dias de jejum. Este propósito tem a duração aí de 17 dias, 9 semanas, no poderoso nome, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então não deixe de estar a participar, não deixe de estar inteirado daquilo que o Senhor está realizando em nós, por nós, através de nós. O Senhor tem nos dado direções claras, coerentes, e nós temos compartilhado de tudo aquilo que Ele tem nos permitido no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Porque se você não sabe, há instruções que o Senhor dá para o profeta, há instruções que o Senhor dá ao homem de Deus, à mulher de Deus, que são para eles, ok? São somente para eles, só cabe a eles. E há instruções que o Senhor entrega ao homem de Deus, à mulher de Deus, que estes devem transmitir ao povo, e todo o povo junto com estes devem exercer para que o sobrenatural seja contemplado, seja manifesto, para que o Senhor realize aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele espera fazer, aquilo que Ele deseja fazer, aquilo que é do agrado e da vontade dele realizar no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Como está escrito em Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma na terra sem antes comunicar aos seus servos escolhidos, os seus profetas. Eu louvo ao Senhor por ser uma voz profética neste tempo, no nome de Jesus, não somente a Boa Vista, não somente a Roraima, não somente ao Brasil, mas às nações, no nome de Jesus. Graças a Deus que o Senhor tem realizado aquilo que Ele tem prometido. Nós louvamos e exaltamos o nome dEle, e toda a glória seja sempre a Ele, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Quero te encorajar neste momento a orar juntamente comigo, a receber do Senhor aquilo que Ele está a entregar em mais este tempo de curar. Pai, santo é teu nome, obrigado. Obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, obrigado pela tarde de hoje, obrigado pela noite de hoje que está chegando, e por tudo que você já fez, está fazendo agora e ainda fará antes que este dia termine. Nós estamos totalmente dispostos e disponíveis
a ouvir e realizar aquilo que o Senhor deseja. Não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém nos atrapalhe, não nos deixe atrapalhar ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe. Pelo contrário, faz de nós colaboradores da tua vontade, colaboradores do teu plano, que é um sucesso, em o nome de Jesus. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e nós compreendamos que somos projetos do Senhor nesta terra. Que a nossa família é projeto do Senhor, que os nossos empregos são projetos do Senhor, os nossos estudos são projetos do Senhor, as finanças que o Senhor tem colocado em nossas mãos são para exercer o seu projeto, financiar aquilo que o Senhor está a realizar, o seu plano aqui na terra, no nome de Jesus, o Rei da Glória e Pai. Nesta hora eu te apresento cada um dos que me ouvem, que são primiciantes, dizimistas, ofertantes, semeadores, que realizam votos ao Senhor e cumprem com seus votos no nome de Jesus. Hoje, dia 18 de maio, nós celebramos o dia dos que honram ao Senhor, dos que honram cumprindo princípios espirituais em relação às finanças, amém? É como está escrito lá em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, nós devemos honrar o Senhor com todos os nossos bens e com as primícias de todos os nossos ganhos. Então, os nossos lagares enroperão de vinho novo, né? Os nossos barris enroperão com novo vinho e os nossos celeiros ficarão abarrotados, serão cheios no nome do Senhor Jesus. Então, declaro esta promessa sobre a sua vida, sobre a vida de todos que honram ao Senhor, todos que primiciam ao Senhor no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Declaro, decreto que as tuas primícias aumentam ainda este ano, os teus dízimos aumentam ainda este ano, as tuas ofertas aumentam ainda este ano, que todos os votos que você realizar ao Senhor, eles se cumprem, e toda semeadura é exercida, a colheita será abundante, 100 por 1, 1000 por 1, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Em alguns lugares, eles celebram hoje o dia do dizimista, né? Mas aqui na família Penny Church nós celebramos o dia dos que honram ao Senhor, não somente através dos dízimos, mas também através das semeaduras, votos, ofertas de gratidão, ofertas de honra, ofertas de paz, né? Existem várias ofertas nas escrituras, certo? Dízimos, primícias, que é entregar a primeira parte dos ganhos ao Senhor. Então, nós celebramos hoje o dia dos que honram ao Senhor. E eu quero te convocar para um culto maravilhoso que nós estaremos a entregar ao Senhor daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho às 18 horas do horário local, 19 horas do horário de Brasília, na Embaixada do Reino de Deus, que está localizada aqui em Boa Vista, Roraima, na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Fica ali bem próximo à escola, ao Centro Educacional Pitágoras, uma escola de educação infantil, ao lado da distribuidora de alimentos Monte Roraima. Estamos bem localizados ali na Avenida S4, Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. Você e sua família estão convocados, será um tempo maravilhoso de presença, palavra e poder. Cheguem cedo, no nome de Jesus, para que você possa ocupar o melhor lugar e para que você não perca nada do que Deus está a liberar. Há uma palavra sendo liberada hoje no nome de Jesus, há uma palavra que será liberada hoje no nome de Jesus, que irá destravar o seu destino, irá destravar as tuas posses, tuas finanças, irá destravar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, em todas as áreas, no nome de Jesus, no físico, emocional, financeiro, espiritual, será uma bênção no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, eu estarei lá te aguardando, minha apóstola e eu estaremos juntinhos, no nome de Jesus, com todo o presbitério, com toda a diaconia, estaremos juntinhos para adorar o Senhor no serviço à família. Serviço à família. Serviço é culto, é adoração, é entrega. Amém? Então, juntos nós estaremos a servir ao Senhor, a entregar ao Senhor. Como a Josué disse, escolham hoje a quem deverão servir, irão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Isso é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Estou feliz pela sua vida, te encorajo a compartilhar mais este tempo de curar. Obrigado, Jesus, por tudo. Tenho certeza que maravilhas o Senhor fará, no nome de Jesus, neste tempo de reflexão e daqui a pouquinho de ministração. Não irei me alongar, estou um pouquinho cansado, certo? Preciso me preparar daqui a pouquinho, para o culto. Desde cedo estávamos em missão, fomos cedo à rádio, né? Ontem passamos o dia todo no ministério, muitos compromissos, mas graças a Deus todos foram cumpridos, como eu compartilhei hoje no programa da rádio. É um privilégio servir ao Senhor. Nós nascemos para isso. Ontem minha apóstola e eu estávamos deitados, já no final do dia, e nós estávamos fisicamente cansados, mas com o nosso espírito, nossa alma jubilosos, transbordando de alegria do Senhor, no Senhor, para a glória do Senhor. E ela olhou para mim e disse assim: uau, nós nascemos para isso, né? E de fato é uma realidade que não está somente sobre as nossas vidas. Não somente nós que estamos a tempo integral na obra, mas também a cada um de vós, cada um que está me ouvindo neste início de tarde. É graça do Senhor. Essa graça está também sobre a sua vida. É desejo do Senhor. E que você viva esta realidade também. Você nasceu para isso. Você nasceu para viver a vida de Deus, não a sua própria vida. Aquele que decide viver a própria vida está em rota de morte. Está em morte, estado de morte. Está sobrevivendo e não vivendo. Mas aqueles que deixam para trás aquilo que pensavam ser vida para entrar de fato na vida, estes passam a viver realmente, verdadeiramente, no nome de Jesus. É um privilégio viver a vida que Deus preparou. Se você quer ouvir a mensagem completa do que eu estou a falar, programa completo, programa de hoje, dia 18 de maio do ano de 2025, você poderá acessar lá no YouTube, depois desta transmissão, depois deste vídeo. Acesse lá, @PeniteChurch, aproveite e se inscreva, ative o sino, compartilhe, comente, dê o seu like e será uma bênção no nome de Jesus, Rei da Glória. Uau! Vou falar em like, gente, eu fui impactado hoje, Eu venho anunciando que desde domingo passado nós estávamos a levar provisão aos filhos, né? Levar provisão, a provisão do Senhor chegou a nós, nós fomos agraciados, certo? E chegaram para nós recursos para que nós pudéssemos estar a servir a sociedade. Então, primeiramente, servimos os filhos da família, né, aqueles que estavam com alguma necessidade, com alguma falta, no nome de Jesus, o Rei da Glória, e ali sobraram 2 cestas, duas provisões para nós entregarmos a uma família de fora. E olha que interessante, hoje nós entregamos, né? Então saí da rádio, já fui direto, juntamente com o mestre pastor William, profetisa pastora Conceição, nossa motorista de hoje. Nós fomos até a casa de uma querida que está nos visitar e uau, nós fomos impactados. Mestre e eu não nos contivemos, né? não nos contemos, na realidade, não nos contemos e buscamos ali segurar as emoções, mas quase foi impossível, né? Escapou, porque o Senhor ele nos impacta, o Senhor nos impacta, o Senhor ele nos constrange. Como está escrito, o amor de Deus nos constrange, porque o amor de Deus nos constrange. E nós somos constrangidos todos os dias. E uau, meu Deus do céu, descobrimos que esta querida, em sua casa, né, que estava nos visitar, já nos conhecem há um tempo, já nos conhece desde o ano de 2023, a saber, mês de outubro, 1º de outubro do ano de 2023. Você que já me acompanha há um tempo, sabe que foi neste dia que o Senhor me deu graça para levantar o primeiro paralítico, o primeiro cadeirante. Então levantei naquele dia, não eu, mas a graça do Senhor através de mim. O homem que estava cadeirante, chegou cadeirante em uma das cruzadas que nós fizemos naquele ano. Nós fizemos 5 cruzadas na realidade. E então o seu Antônio chegou cadeirante, né, pai da nossa querida irmã Dinalva, e
E ele saiu andando para a glória e a honra do Senhor. Era surdo de um ouvido, o ouvido se abriu. Nesse dia também o Senhor me deu graça para abrir ouvidos. E ele se reconciliou com Cristo. E até hoje tem que ficar de olho nele, que ele foge, né? Sabe como é que é idoso, né? Idoso não gosta muito de estar sem fazer nada. Então ele sai para ir a banho, sai para ir a lago, sai para pescar. E sabe como é a saúde de idoso. É bem frágil como de uma criança e precisa de todo o cuidado. Então tem que deixar o cadeado no portão, porque ele foge, certo? E graças a Deus até hoje anda, caminha. Então nesse tempo chegou pelo YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do YouTube. Então quando você se inscreve, ativa o sino, curte, compartilha, mais pessoas elas são alcançadas, porque o próprio algoritmo da rede libera, né, o alcance, maior alcance às pessoas. Então essa querida irmã que hoje está a visitar o ministério já nos conhecia desde tempo. Ela viu pela internet, ela viu pelo YouTube, chegou de repente. Hoje ela nos abriu, nós não sabíamos, fomos impactados com a agir de Deus. Você também vai ser impactado, então continue conosco, que é uma história maravilhosa, é um testemunho para a glória do Senhor. E ela comprou o primeiro aparelho que ela comprou, né? Ela conectou no YouTube e chegou para ela. E ela começou a nos acompanhar. Chegou lá, Avivamento para as Nações, a Church de Avivamento para as Nações. E foi exatamente nesse tempo dessas cruzadas. E ela viu, assistiu tudo aquilo, recebeu as orações. E recebendo de Deus, sentindo a presença de Deus, certo? Porém não estava firme na fé, estava com a fé abalada devido a N problemas. Mas sabe como é que é o inimigo? Ele vem para roubar, destruir e matar. Então ela e toda a casa dela estava nessa situação. Mas desde o ano de 2023, quando foi no ano de 2025, olha o que aconteceu. O ano que eu declarei, decretei, eu profetizei que os meus filhos espirituais, todos os meus filhos espirituais que não têm moradia própria, não têm casa própria, eles irão, o ano não terminaria, não, olhe só que palavra, gente, uau, o ano não terminaria sem antes que estes filhos adquirissem as suas próprias casas. E uau, a primeira filha que pegou essa palavra e agarrou com todas as forças, adquiriu casa própria, não só casa, terreno próprio, né? Casa, terreno, tudo bem bonitinho, tudo uma bênção, graças a Deus, para ela e sua casa. E onde ela foi morar exatamente no mesmo bairro, nas proximidades da casa dessa querida irmã que já nos acompanhava desde o ano de 2023. Detalhe, nós estamos no ano de 2025. Olha como tudo está ligado. Deus não faz nada por um acaso, Ele sempre realiza. Tudo que Ele realiza é para um propósito. Então, creia no propósito do Senhor na sua vida, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Foi morar no bairro. E aí o que acontece? Chamou essa querida irmã e ela foi. E ela contando, nós ali conhecendo a casa dela e conhecendo o esposo e os demais filhos. Veja o que aconteceu. Ela foi convidada por esta filha espiritual, nossa filha espiritual. Foi convidada, ela foi. E aí ela testemunhando, né? É aquela que nós levamos a provisão do Senhor até a casa dela. Que quando ela chegou no ministério, ela já nos conhecia, né? E ela foi impactada pelo ambiente, pela atmosfera. Ela disse que quando ela entrou, as pernas queriam faltar. Ela ficou assim como, né, mole. E ela sentou e começou a ouvir os louvores, começou a ouvir a palavra e chorando. Ela disse que ela não sabia por que estava chorando. Ela pegava, ficava, né, limpando os olhos, porque os olhos estavam vazando, lágrimas estavam a escorrer pelos olhos. Uau! E ali, exatamente naquele dia, ela e mais outras mulheres foram impactadas pela glória de Deus. Ela foi uma das que se reconciliou. Naquele dia houve 3 reconciliações, contando com a dela, e uma salvação, onde já contei aqui em episódios anteriores do Tempo de Curar. Uma jovem senhora de 78 anos, pela primeira vez confessou a Jesus Cristo como o único Senhor da vida dela e foi salva, nasceu de novo. Nesse dia, a vida destas mulheres foram impactadas, inclusive a dela, essa que eu estou a testemunhar. Quando foi no culto seguinte, no domingo seguinte, ela foi, levou as 2 filhas. A filha dela, mais velha, foi impactada pela glória do Senhor. O Senhor trouxe uma revelação muito forte, uma de nossas queridas
pastora, essa profetisa pastora. E uau, já no final, né, a pastora abraçou a filha dela, a filha mais velha, e ela foi impactada pela glória do Senhor, caiu debaixo do poder de Deus, foi livre do espírito maligno que queria ceifar a vida dela, um espírito de morte, foi livre do espírito de engano, de mentiras, enfim, foi livre, aceitou Jesus Cristo, confessando Ele como único suficiente Senhor Salvador. E hoje, quando nós fomos lá, estava lá super feliz, abraçamos, e a mãe dela deu testemunho de que ela nunca mais foi igual, a comunhão está muito maravilhosa, o relacionamento entre ela e toda a família, e não há mais tristeza, só alegria. Então veja a forma que o Senhor realiza. 2023 nos apresentou ela pela internet, nem conhecíamos. 2 anos depois, praticamente, uma filha vai morar no bairro dela e leva ela até o ministério, né? E ela, sabendo que já nos conhecia, ela é impactada e reconcilia com o Senhor, a família impactada, as filhas são impactadas. Fomos hoje lá levar provisão da parte do Senhor, o esposo foi impactado, os 2 filhos foram impactados pela glória do Senhor, o reino de Deus que chegou ali, não só naquele bairro, mas naquela casa, e o nome do Senhor foi grandemente, está sendo glorificado. Então eu contei esse testemunho para te encorajar a interagir conosco, a compartilhar. Meus amados, Deus, Ele não faz nada por um acaso. Existem famílias que o Senhor quer tocar, que Ele quer alcançar, que Ele quer prover, que Ele quer libertar, que Ele quer curar, que Ele quer trazer esperança e destino. E você é um veículo. Você não está conectado comigo a este ministério por um acaso, não. Tem propósito. Não é por uma necessidade, é por um propósito. A conexão, Deus sempre conecta propósitos. Sempre, sempre. Há propósitos que são conectados. Boa tarde na presença de Deus, profetiza. Deus abençoe, que vençam hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Há propósitos que são conectados por um pouco de tempo. Há propósitos que são conectados por um tempo maior. Ok? Há propósitos que são conectados e a partir daquele momento é pelo resto da vida. Então Deus tem as suas formas de realizar o seu plano. Lembre-se, o plano de Deus é perfeito, é um sucesso. E toda a glória seja ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Shalom, shalom. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta foi a nossa manhã, no nome de Jesus. O testemunho está aí registrado para a glória e honra do Senhor Jesus. Lembre-se, todo compartilhamento que você faz tem um propósito. Toda reação que você faz nas redes sociais tem um propósito. Tudo. Se você tem uma ousadia da parte do Senhor de abrir, né, um aparelho, abrir uma live e compartilhar, tem um propósito. Tem que ter um propósito no nome de Jesus. Não faça nada por necessidade. Faça tudo por um propósito e alinhado ao plano de Deus. E você vai ver a glória do Senhor resplandecer através da sua vida no nome de Jesus. Como eu disse ontem, nós hoje iniciaremos um novo tema deste tempo de curar. Esse é o penúltimo tema. Faltam 14 dias para a festa bíblica de Shavuot, Pentecostes. E é o tempo em que o Senhor começa a cumprir as suas promessas em nossas vidas. Vamos juntos acessar as promessas do Senhor, amém? O tema que nós começaremos a tratar durante essa semana, os próximos 7 dias, são fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Nós precisamos nos conectar ao mundo espiritual. Porém, temos que entender qual o mundo espiritual. Qual o mundo espiritual? Porque o mundo espiritual é como uma moeda. Possui 2 lados. Possui 2 faces. Tudo bem? Você precisa entender qual face você deve acessar e entender quais são os fundamentos que te dão acesso a esta face no nome de Jesus. Mas antes de começar a abrir um pouquinho desse entendimento, desta revelação bíblica e espiritual, eu quero te fundamentar em algumas coisas. Primeiro, entenda, a vida ela é espiritual. Você precisa entender,
A vida é espiritual. A vida não é natural. A vida não é carnal, ou seja, almática da alma. A vida é espiritual. Gênesis 1, 26 e 27, nós vemos com clareza que a humanidade foi criada à imagem de Deus. A imagem de Deus é ser um espírito como ele é. Foi criada à semelhança de Deus, que é ter a capacidade de realizar o que Deus realiza desde a eternidade. Ok? Desde a eternidade o Senhor domina. Desde a eternidade o Senhor governa. Desde a eternidade o Senhor estabelece o seu reino, o seu governo em todos os lugares, em todos os céus e assim em toda a terra também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a vida é espiritual. Isso é tão real. Efésios 6:12 mostra, ali o apóstolo Paulo nos abre o entendimento de que a luta não é contra a carne, ou seja, não é contra a alma. A luta não é contra sangue, ou seja, não é contra a matéria orgânica, contra aquilo que é natural. A luta é espiritual, é contra seres espirituais, tronos, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. A vida é espiritual, a luta, a batalha, a guerra é espiritual. Lá em Apocalipse capítulo 12 nós vemos claramente na visão que o apóstolo João, também profeta, ele teve, ok? Lembrando que Apocalipse traz muitas figuras e ora está a falar de fatos presentes daquela época, fatos passados, fatos futuros. Então nós temos que ter um discernimento e um entendimento para poder discernir e compreender a realidade do que está escrito em Apocalipse. Mas Apocalipse 12, João ele vê uma batalha no céu. Ele diz, houve batalha no céu. O dragão e os seus anjos. E aí vem Miguel e os seus anjos. Ok? Está a falar de seres espirituais. Seres espirituais. O dragão, o próprio João descreve em Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. O dragão. Então, o dragão e seus anjos. O dragão havia usurpado uma terça parte dos anjos. Com a sua cauda, ele havia arrastado uma terça parte dos anjos. Estamos compreendendo? E quando fala de anjos, não é simplesmente anjos mensageiros. Não. Foram anjos, foram arcanjos, que são príncipes, principados. Foram querubins. Querubins são tronos. A única classe de anjos que não foram contaminadas pelas mentiras diabólicas, satânicas, das trevas de Satanás, foram os serafins. Ok? Os serafins. Seres que ardem em fogo, que estão diante do trono, que estão ali continuamente na presença do Senhor. Estes não foram contaminados, mas o restante das classes foram contaminadas. Houve batalha no céu. E o arcanjo Miguel e seus anjos lançaram para fora, lançaram daquela esfera dragão e os seus anjos. E a cauda arrastou uma terça parte. A cauda do dragão fala de influência. Tudo bem? Ok. A vida espiritual, a batalha espiritual. Nós estamos entendendo? Deus é um espírito. João capítulo 4, Jesus diz claramente aquela mulher samaritana, Deus é um espírito. Como é que os que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade? Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Precisamos entender isso para que eu possa começar a lhe abrir acerca do mundo espiritual. Lembrando que o tema é fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Você precisa entender isso para começar a entender os fundamentos no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então o mundo espiritual é como uma moeda. A vida espiritual, a guerra espiritual, Deus é um espírito. Os anjos são seres espirituais. A Bíblia diz com clareza que Deus é o Pai dos espíritos. Deus é o Pai das luzes. Luz, quando a Bíblia fala acerca de luzes, fala de seres espirituais. Estamos compreendendo? Então, a vida, tudo o que existe,
surgiu a partir, ou foi criado a partir do Espírito, a partir da palavra de Deus, o verbo de Deus. Desde que o Senhor abriu o Logos e disse, haja. Ele começou a revelar a palavra, se revelar através do verbo. Que lá em João capítulo 1, nós vemos que estava com Deus, que é o próprio Deus, que sem ele nada que existiria, que todas as coisas foram criadas a partir dele. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, também traz essa clareza a nós. Então, tudo que existe, tudo que é natural, tudo que é natural, partiu do que é espiritual. Partiu do que é espiritual. A origem de todas as coisas é espiritual. Nós estamos entendendo com clareza? Então, tudo que é natural partiu do que é espiritual. Então, existe o mundo, ou o reino, eu gosto de chamar de reino, o reino espiritual. E o reino espiritual, ele possui dois lados. Dois lados. Estamos entendendo? O reino espiritual possui dois lados. Como uma moeda possui duas faces. Existe a face divina, reino divino, ok? No reino divino é onde Deus está, é onde o seu domínio está estabelecido, o reino de Deus está estabelecido, os poderes e preceitos e princípios e ordenanças, mandamentos, eles são realizados, de Deus são realizados, reino do Espírito divino. Porém, existe a outra face, que é o reino do espírito, ou mundo espiritual satânico. Entenda isso. Você precisa entender. Tá? Tem tanta coisa que eu poderia abrir, mas eu não vou abrir muita coisa para não deixar nenhuma pontinha solta, para que você possa entender. Ok? Então, existe o reino do espírito divino e o reino do espírito satânico. Ali, no reino do espírito satânico, que você pode chamar de império de trevas, ok? Ali está a outra face, aonde tronos. O próprio Satanás é um trono. Você lembra que está escrito querubim ungido? O querubim, se você pesquisar a raiz, chama-se tronos. Chama-se trono, ok? Então, Satanás era um querubim ungido antes de ser lançado para fora da presença de Deus, ok? Então, ali estão tronos, principados, que são arcanjos, príncipes, ok? Porém, caídos. Ali estão as potestades, poderes, que são anjos, certo? Que outrora carregavam graça de Deus para exercerem funções claras, específicas, inclusive na terra, antes da corrupção e a entrada do pecado na terra, antes da corrupção humana. Então, todos estes seres, inclusive os demônios, que foram... não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas se você ler com clareza ali Gênesis capítulo 6, você vai conseguir identificar a origem dos demônios, que são chamados também de espíritos imundos, espíritos malignos. Estes foram, vamos colocar assim, concebidos, tá? Eles foram concebidos. Demônios, escute isso, demônios não são anjos caídos. Anjos são anjos. Tronos, principados, potestades, dominadores, são anjos. São anjos caídos. Eles existem, tá? Foram expulsos da presença do Senhor, da glória do Senhor, ok? Porém, os demônios são uma outra coisa. Não são anjos caídos. Demônios, eles foram concebidos. Sim, exatamente, eles foram concebidos. Tá? Então, estes estão, os demônios também, que você pode chamar de espíritos imundos, espíritos malignos, estão debaixo da influência, cada qual na sua organização, na sua hierarquia, estão debaixo da influência de Satanás e daqueles que estão debaixo da autoridade de Satanás. Então, estes compõem o reino satânico. Então, tem o reino divino, o reino do Espírito divino,
e tem o reino do espírito satânico. No reino do espírito satânico é que operam os macumbeiros, os feiticeiros, os espiritistas, espiritualistas, os alquimistas, os que se denominam iluminados, entidades secretas, eles atuam aqui, ó, nesta face, no reino satânico, satanistas e outras pessoas. É esse acesso, acesso a este reino que eles têm, que são concebidos por um espírito caído, um ser espiritual que outrora era de luz, porém, ao ser lançado fora, a luz converteu-se em trevas. Você está entendendo? E aqui no reino espiritual divino, nós que somos nascidos de novo da água e do Espírito, conforme está escrito em João capítulo 3, nós temos acesso, todos que são nascidos do Espírito. Aqui estão os serafins, os querubins, os arcanjos, os mensageiros e outros poderes da luz que atuam, inclusive interagem, certo, com o reino natural. Então, existe o reino espiritual, que tem duas faces: reino divino, reino satânico. Existe o reino da alma, tá? Onde estão as mentes, emoções e vontades. E existe o reino natural, que é o cosmos, aqui onde tudo está a ocorrer e que a nossa matéria, o nosso corpo orgânico interage muito bem. Estamos entendendo? Alguma pergunta? Precisamos entender. Então existem fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Qual mundo espiritual? Ao mundo espiritual divino, ao reino espiritual divino. Os filhos de Deus devem buscar conectar-se com o reino espiritual divino. Por quê? Porque estes são filhos da luz. A Bíblia chama de o reino de Deus como o reino da luz, o reino da luz, o reino do amado do Senhor, o reino de Deus, que é onde Jesus está, ok? Onde Deus opera no nome do Senhor Jesus, que está a expansão sobre toda a terra. Nós temos que tomar muito cuidado para que, querendo se conectar com o reino do Espírito Divino, não caiamos em engano e acabamos nos conectando com o reino espiritual satânico. É muito perigoso. Oh, Jesus, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. O Senhor está falando, então tem que falar. Você lembra do último show que teve, né? Uma artista internacional esteve no Rio de Janeiro, ali na praia, entendeu? E fazendo um culto, que aquilo não era um show, era um culto, tá? Um culto, porque havia palco, certo? Havia artista e sua equipe, né? Havia transmissão, havia tudo. E ali havia o público, e o público erguia as mãos, o público cantava, o público pulava, o público venerava. Você está entendendo? Então é um culto, ok? Só que as trevas. E ali, durante aquele culto, muitas coisas, né, foram realizadas. Fisicamente parecia uma performance. Tudo bem? Uma performance. Mas no reino do Espírito, o lado satânico, tá? Porque a artista é uma sacerdotisa de Satanás. E não é enganada, não, é de forma consciente. Então, no reino satânico, ela estava a iniciar todas aquelas pessoas que estavam naquele ambiente conectadas também através da transmissão ao vivo, quer seja pela TV, quer seja pela internet, ok? Então houve uma iniciação ali, uma iniciação satânica. As pessoas, elas foram iniciadas, principalmente por causa de uma canção, a canção que mais está estourada aí desse artista, tá? Onde é pedido permissão para que haja uma invocação. Então as pessoas foram iniciadas em qual reino, apóstolo? No reino do Espírito. Qual? O divino ou o satânico? O satânico, com toda certeza. Da mesma forma, quando as pessoas elas vão ao ambiente de culto, vão numa casa espiritual, né, uma igreja de fato bíblica e espiritual, não somente bíblica, né, não somente cristocêntrica, mas que
que vive de fato a vida no espírito, porque a vida é espiritual, ok? Se a vida não é espiritual, não está a viver, está a sobreviver ainda na alma e não passou da morte para a vida. E todos nós precisamos passar da morte para a vida, ok? Então, quando estes vão ao culto, estes recebem Jesus como Senhor, estes são ministrados e são cheios do Espírito Santo, né? Não só da pessoa, mas são batizados com o Espírito Santo, são revestidos de poder, ali são iniciados no reino do Espírito que divino. Estamos a entender? Agora, preste muita atenção. Há lugares que parecem, né, bíblicos, parecem cristocêntricos, falam até de Jesus, né, falam até de Jesus, porém o Espírito que está atuando ali não é um Espírito Santo de Deus, é um Espírito de engano. Então, nestes lugares há também uma iniciação, há também uma iniciação espiritual, só que não é ao reino do Espírito divino, é o reino do Espírito satânico. Precisamos de todo esse entendimento. Existem fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual, ao reino espiritual. Precisamos entender quais são, precisamos ter este fundamento para que nós possamos acessar as promessas do Senhor. Por quê? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo deixou bem claro, ele escreveu assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Olha que coisa linda! Todas as bênçãos. Só que, detalhe, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que é um homem espiritual, que estão nas regiões celestiais, que é uma esfera espiritual. E agora, como é que eu acesso as bênçãos que são espirituais, que estão em uma pessoa espiritual, que é o Senhor de toda a igreja, que estão em uma esfera, ou estão em uma esfera espiritual, que são nas regiões celestiais. Inclusive, nas regiões celestiais há partes altas e há partes baixas, tá? Nas partes altas está a luz, nas partes baixas está as trevas. Lembre-se o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, que os seres espirituais de trevas, eles atuam nas regiões celestiais. Você está entendendo? Eles atuam nas regiões celestiais. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, que aqueles que passaram da morte para a vida, que foram vivificados pelo Espírito Santo, estão assentados com Cristo onde? Nas mesmas regiões celestiais. E agora? Então existem as partes altas e as partes baixas desta mesma esfera espiritual. Porque o reino de Deus ele não é natural. Tá? Não imagine o reino de Deus um castelo flutuando. Não, isso é imaginação. Tá? O reino do Espírito são esferas. Você pode chamar de dimensões. Eu gosto de chamar de esferas. Tá? E dentro de cada esfera há outras esferas. Então, na mesma esfera chamada região celestial, ou regiões celestiais, há duas esferas. Esferas altas e baixas. E elas interagem. Tá? E para passar de uma para outra, para chegar em uma... para chegar nas regiões, na esfera da luz, você precisa passar pela esfera das trevas, ok? Para chegar na esfera natural, que é onde nós estamos, precisa passar pela esfera das trevas. Você vai lembrar a experiência que Daniel teve, naquele propósito de 21 dias de jejum e oração. O que o anjo Gabriel disse? Oh, muito amado do Senhor, desde o primeiro momento que você se dispôs a orar, o Senhor já mandou resposta a você. Mas aí eu fiquei retido, onde? Nas regiões celestiais. Qual esfera? Na esfera de trevas. Na esfera das trevas. O príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia. Onde é que os principados estão a agir? Nas regiões celestiais. Qual? Parte alta ou parte baixa? Parte baixa. Então, para que Gabriel saísse daqui, lembra? Ó, veja meu dedinho. Para passar para cá, onde estava Daniel, tá? No plano terreno, na esfera terrena, reino natural, ele teria que passar da esfera das regiões celestiais da luz, passar pela esfera nas regiões celestiais das trevas, para poder acessar a esfera do reino natural. Aqui acontece o principado da Pérsia. Quando fala de principado, tem N guerreiros debaixo da autoridade deste principado. Lembra o dragão e seus anjos? Miguel, que é um arcanjo, príncipe, e os seus anjos. Então resistiu ali. Então houve guerra nessa esfera, dessa mesma região.
Estamos a entender? Então, o arcanjo Miguel teve que vir dessa esfera, ser enviado com o seu exército para poder abrir uma passagem para que o anjo Gabriel pudesse passar para trazer resposta. Agora pense comigo, como é que vamos acessar essas bênçãos? Como é que vamos acessar? A Bíblia diz que nós já estamos lá, mas nós estamos lá, o nosso espírito, os que nasceram de novo, está lá, ok? Mas a consciência de muitos não está ativada. Você precisa entender os fundamentos que te conectam ao reino do Espírito para que você possa usufruir dessa realidade. A vida, ela é espírito. O que Satanás busca continuamente é te distrair da verdadeira vida, para que você não viva, você sobreviva. Então quem está sobrevivendo em algum momento pode tornar a morrer. Você está entendendo? Mas que de fato os que estão a viver, estes vivem eternamente, estes não tornam a morrer. Então Satanás trabalha com as distrações e também contaminações para que nós saiamos do reino do Espírito Divino e começamos a interagir com o reino do Espírito Satânico. Você pode ver que os filmes, as novelas, as séries, até as propagandas, elas estão a querer nos puxar do reino do Espírito Divino para o reino do Espírito das Trevas. Então temos que tomar muito cuidado, temos que estar nos desenvolver espiritualmente e existem fundamentos para isso. Eu quero liberar o primeiro fundamento para nós começarmos a terminar. Eu falei que seria bem rápido, mas está fluindo, meu Deus do céu. É tudo como o Senhor quer, não como eu quero. Aleluia. Hebreus capítulo 6, vamos lá. Vamos voltar aos fundamentos. Amém? Lembrando que o tema, nós começamos a tratar hoje, que nós precisamos ser curados, libertos, para que nós acessemos as promessas do Senhor. Fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Entenda mundo como reino, tá? O reino espiritual. Eu estou te ensinando aqui sobre o reino espiritual divino. Não tenho nada a ver com o reino espiritual satânico e nem quero ter a ver. E eu te alerto para tomar muito cuidado, amém? Versículo 1, Hebreus 6:1. A Bíblia diz: pelo que deixando os princípios da doutrina ou do ensino de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Aqui vem o primeiro fundamento, e nós vamos tratá-lo já já. De arrependimento de obras mortas. Até aqui. Perceba. O escritor do livro, a carta aos Hebreus, ele traz algumas informações aqui no início do capítulo 6, ok? Deixando os princípios do ensino de Cristo. Oh, Jesus! Cristo Jesus. Em seu ministério terreno, ele comunicou princípios. Ele abriu sua boca em parábolas para as multidões e ele compartilhou princípios do reino. O reino de Deus é semelhante. Comparamos o reino de Deus a isso. Você está entendendo? Então, continuamente estava a trazer princípios. Para o povo, ele falava em parábolas, por meio de parábolas. Agora, os seus discípulos, lá no particular, ele falava abertamente. Ele trazia abertamente através dos seus ensinamentos. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17, Jesus não somente pregava, ele pregava e ensinava acerca do reino de Deus. Então, existem princípios que nós temos que entender, temos que receber, ok? Existem princípios que estão nos ensinos da doutrina do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E esses princípios são fundamentais. O reino de Deus, ele funciona através de princípios. Estes princípios não podem ser ignorados. Estes princípios, eles devem ser conhecidos e exercidos. Se nós conhecemos o princípio os princípios e exercemos eles, nós usufruímos dos seus benefícios. Agora, se nós não conhecemos ou conhecemos, mas ignoramos estes princípios, nós somos quebrados, arrebentados por eles. Okay? Igual, naturalmente falando, existem princípios que regem, né, o reino natural, a terra e tudo que há nela. Por exemplo, a lei da gravidade, ou o princípio da gravidade. Conhecendo ou não este princípio, se nós ignorarmos, nós podemos nos machucar e até mesmo morrer. Você está entendendo? Então nós temos que conhecer. Então estes princípios, eu começo hoje a compartilhar no nome de Jesus para que você tenha
uma conexão real, uma conexão consciente com o reino do Espírito Divino, da luz, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Falando do reino do Espírito satânico. Os filhos das trevas, aqueles que estão a atuar no reino do Espírito satânico, eles não ignoram os princípios que as entidades às quais eles servem transmitem a eles. Eles não ignoram, pelo contrário, eles praticam ferrenhamente, né? Indo naquela revelação que Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais sagazes, são mais astutos do que os filhos da luz. Eles são mais espertos. Vamos trabalhar para que isso mude. Amém? No nome de Jesus. Que os filhos da luz sejam mais sagazes, mais astutos. Simples como as pombas, mais astutos como as serpentes. Que nós não pereçamos mais por falta de conhecimento ou ignorância do conhecimento, mas que nós exerçamos no nome de Jesus, o Rei da Glória. Uau, 50 minutinhos de live e vamos lá. Arrependimento de obras mortas. 2 palavras nos são reveladas aqui. Arrependimento. Arrependimento. Ok. Tanto no sentido hebraico, da raiz, né, da palavra no hebraico, como também no grego, traz o mesmo sentido. Fala de mudança radical. Arrependimento, mudança radical. É isso que significa arrependimento. Ok? E é um princípio espiritual. Preste atenção, lá em Mateus capítulo 3, a mensagem que o profeta João, que também era sacerdote, ele veio pregando: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus veio ali em Mateus capítulo 4, verso 17, a mensagem não mudou. Ele disse: arrependam-se, só que era um cumprimento já, porque é chegado o reino dos céus. Mas preste atenção, antes das boas notícias de que é chegado o reino, havia uma advertência: arrependam-se. Nós estamos entendendo? A entender? Nós temos que entender que para termos acesso ao reino, você está entendendo? Ao reino do Espírito, ao mundo do Espírito divino, o reino de Deus, estou falando do reino de Deus, ok? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos tomar a decisão de mudar radicalmente. A mentalidade, a mente, a emoção, vontade. O que é isso, apóstolo? Deixar a vida da alma para trás, para que nós possamos, de fato, abraçar a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Viver na alma é morte, é sobreviver, está em caminho de rebeldia, de rebelião. Então, aquele que se arrepende, ele passa a caminhar na vida do Espírito. Gálatas 5:17, andar no Espírito, jamais satisfareis os desejos da alma, ou seja, da carne. Estamos compreendendo? Então, arrependimento. Precisamos decidir mudar radicalmente. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não era guiado pela alma dele. Ele não era guiado pela mente dele, nem pelas emoções dele, e nem pelas vontades dele, o querer dele. Ele era completamente guiado pelo Espírito. Ele disse assim: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai que está nos céus. Eu não faço nada sem antes ver meu pai fazer. Eu não falo nada sem antes ouvir o meu pai falar. E como ele via e como ele ouvia? Pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Então o Espírito de Deus, que estava dentro do Espírito de Jesus, guiava o Espírito de Jesus. Da mesma forma, quando você nasce de novo da água e do Espírito, João capítulo 3, amém? No nome de Jesus, você precisa entender isso. O Espírito Santo passa a habitar dentro do teu espírito. Logo, a vida da alma tem que ser deixada, abandonada. Nós temos que passar a viver a vida do Espírito. Isso tudo através do arrependimento. Metanoia. Através do arrependimento. Através de uma mudança radical. Então nós temos que decidir mudar radicalmente. Sabe o que acontece? Principalmente na igreja brasileira. Vamos falar daquilo que nós conhecemos, ok? Isso é interessante? Você está aprendendo? Então vamos lá para finalizar. Que as pessoas elas estão a viver uma vida da alma, querendo viver a vida do Espírito. As pessoas elas têm uma falsa espiritualidade. Elas são espirituosas. Elas não são espirituais. Não estou falando que todas são. Estou falando que a maioria é. Então elas têm uma aparência de espiritual, que são espirituais, mas elas não são espirituais. Elas vivem uma aparência. Falam como se fossem, vestem-se como se fossem, até movimentam-se como se fossem,
ok? Performam como se fossem, mas na realidade estão a viver a vida da alma, a vida do Espírito, queridos. Oh, Jesus! A vida do Espírito é vida, de fato é vida. E só acessamos esta vida através do arrependimento. Por isso que todo ministro que vem de fora, principalmente que vem do Oriente, tá? A mensagem sempre é a mesma. Brasil, arrependam-se. Pastores do Brasil, arrependam-se. Profetas brasileiros, arrependam-se. Mestres do Brasil, arrependam-se. Apóstolos do Brasil, arrependam-se. Sempre é a mesma. Olha só o que a profetisa escreveu a nós, ó, verdade, me lembra os fariseus. Exatamente, profetisa, exatamente. Que Jesus chamou de sepulcros caiados, belos por fora, aparência de santidade, aparência de verdade, mas por dentro cheio de podridão. Estamos a entender que o Senhor nos livre, Arrependimento. Qual é a segunda palavra? De obras mortas. Você pode entender estas obras mortas como também de obras infrutuosas, obras que não geram vida. Você está entendendo? Quando Jesus foi... Não, Jesus não. Quando João estava no deserto da Judéia batizando, é bem interessante. Deixa eu abrir o texto aqui. Você vai ver. Uau! Ele fala algo muito interessante, tá? E o autor de Hebreus, pelo Espírito, ele estava sendo guiado para nos trazer entendimento, inclusive sobre esta passagem aqui, ó. Uau. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Vamos lá. Aparição de João no deserto da Judéia, batismo de arrependimento, tudo bem? Versículo 7. Mateus 3:7. Mas ele, João Batista, vendo muitos dos fariseus, como a profetisa declarou, que o que eu estou a falar lembra muitos fariseus, e exatamente nesse sentido que os fariseus viviam, tá? Eles queriam viver uma vida do Espírito, só que eles viviam uma vida na alma. Uau, eu poderia abrir muito mais, mas não vou ter tempo. Vamos lá, vamos seguir o texto. Ele vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, olha o que ele disse: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Versículo 8. Ouçam com atenção, vou falar de forma bem pausada, compassada. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Estamos entendendo? E não pensai em dizer dentro de vós mesmo, em vossa alma: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Verso 10, olha só. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Uau! João está a falar de obras infrutuosas e obras frutuosas. Que é exatamente o que o autor de Hebreus está a falar, de obras mortas. Obras que não servem para nada. Obras que não trazem nenhum benefício, que não acessam o reino do Espírito, que não são fruto ou não são frutos do reino do Espírito. Ah, meu Deus do céu. Lá em Efésios capítulo 2 fala acerca das boas obras, que aquele que nasce de novo, aquele que é vivificado no Espírito, elas foram preparadas, estas obras foram preparadas para estes, desde antes da fundação do mundo. Estes deveriam andar nestas obras, nestas boas obras. Então estas foram determinadas por Deus desde antes da fundação do mundo para que nós andemos nelas. Que são frutos do reino do Espírito. Frutos do reino do Espírito divino. Estamos entendendo? Então,
Pegando aqui ainda o exemplo dos fariseus e saduceus, eles não produziam frutos de arrependimento. Os frutos dele eram frutos maus, eram maus frutos. As obras que eles exerciam, o jejum, preste atenção nisso, os jejuns que eles exerciam, as orações que eles exerciam, os encontros que eles exerciam continuamente, eram obras mortas, não geravam vida neles, não geravam vida nas pessoas. Estamos compreendendo? Você quer conectar-se com o reino do Espírito Divino? Você precisa se arrepender da vida da alma e decidir viver, mas decidir de verdade, viver a vida do Espírito. Aqueles que decidem viver a vida do Espírito nunca mais irão satisfazer os desejos da vida da alma. Então estes passam a estar conectados com o reino de Deus e podem começar a fluir neste reino maravilhoso, no nome de Jesus. Eu declaro e eu decreto no nome de Jesus graça e favor do Senhor sobre a sua vida, para que você entenda aquilo que o Espírito Santo está a falar e você decida viver a vida do Espírito, deixando a vida da alma para trás. No nome de Jesus, que o arrependimento seja notório na sua vida, seja notório em todas as áreas dela. Uma mudança radical, uma mudança extraordinária. Um giro de 180 graus em sua vida, deixando a vida da alma para trás, negando-se a si mesmo, tomando a cruz e seguindo a Jesus. No nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória, declaro e decreto esta realidade sobre a tua vida, sobre a tua família. No nome de Jesus, sobre o teu ministério, no nome de Jesus, sobre as tuas finanças, no nome de Jesus, você passa a ter acesso à bênção e às bênçãos que estão no reino do Espírito Divino, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Satanás, ele todo tempo busca saquear, tá? Lembra das esferas? Então, para chegar até você que está aqui embaixo, tá? O seu corpo físico, né? Seu corpo físico, sua alma, seu espírito está lá, já está conectado, está aqui, tá? Região celestial, esfera de luz, região celestial, esfera de trevas. Para chegar na esfera onde nós estamos, no reino natural, as bênçãos que estão aqui precisam passar por aqui. Muitas vezes, quando estão passando, aqui as trevas saqueiam aquilo que era para nós. Saqueiam. Por quê? Porque estamos aqui exercer, muitas vezes, princípios espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, meditação da palavra, comunhão, adoração, culto, essas coisas, tá? Porém, sem a consciência de quem realmente somos. Então, no reino do Espírito, nós somos cegos, surdos, mudos, insensíveis. Você está entendendo? E ali as trevas, que são covardes, né? Saqueiam aquilo que era para nós, e aí acaba que não chegando a nós tudo aquilo que Deus quer nos entregar. Mas eu declaro e decreto no nome de Jesus que a partir de hoje não é mais assim na sua vida. Pelo contrário, os teus sentidos espirituais são ativados, os olhos do teu espírito, no nome de Jesus, ouvidos do teu espírito, no nome de Jesus. A tua fala no reino do Espírito ela é ativada, tua palavra terá peso, terá autoridade, sairá carregada de poder, no nome de Jesus. Os seus filhos espirituais se passam. Deixa eu finalizar com isso aqui. Certos momentos nós estamos reunidos e nós oramos para iniciar aquele momento, apresentando ao Senhor, e vamos orando também para terminar. E quando eu vou orar para terminar, às vezes estou cheio de expectativas que vai ser aquela oração, né? Uau, aquela oração forte, como alguns dizem e creem. E eu só digo assim, obrigado, Jesus. E amém. Só isso. Eles ficam assim, tipo, já foi. Mas se eles soubessem, quando nós entendemos quem nós somos e quando nós caminhamos no reino do Espírito Divino, quando nós de fato andamos na luz, andamos com Deus, as palavras que saem da nossa boca, elas têm peso.
Há pessoas que mandam mensagem para mim dizendo assim, apóstolo, tem um problema assim com uma parenta minha, tal. Você pode orar? Eu falo assim, amém. Já está solucionado. Só isso. E aí a pessoa pensa que eu fico, Senhor, lembra, ó Deus, tal, ó Pai, ó Senhor, aquele pedido, ó Senhor, fulano de tal. Não, tem momento para interceder, mas tem situação que você já mostrou já o que ele quer fazer, eu só, amém. Assim é no nome de Jesus, só. E depois a pessoa, apóstolo, continua orando que as coisas estão fluindo. Eu falei, amém, já fluiu, já aconteceu, já. Só está manifestando no natural. Você está entendendo? Palavras. A voz tem autoridade no nome de Jesus. Amós 3,7, medite nisso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. 18 horas, horário local, 19 horas, horário de Brasília. @PennyChurch lá no YouTube. Transmissão do serviço à família de hoje. Ó, palavra que vai liberar destino. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, profetiza. Deus abençoe a todos, queridos, que estiveram conectados conosco, que se conectarão depois através da gravação. Lembrando que esta live será reprisada, também ficará gravada aqui no Instagram, reprisada lá no YouTube, @PennyChurch. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, sua família, seu empreendimento, profetiza. No nome de Jesus, se prepare para a abundância do Senhor. Estamos a acessar todas essas coisas. Glória a Deus. Shalom.